Certo? Bem, vamos evoluir um pouco e falar agora da nossa memória virtual. A memória virtual tem esse nome porque ela não é uma memória real, então ela não é palpável. Sendo assim, eu vou dizer que a memória virtual é um exemplo de memória software. Por quê, professor? Porque software é toda a parte lógica, aquilo que não é palpável, aquilo que não é, vamos dizer assim, real de fato. Então, quando eu falo sobre a memória virtual, eu estou falando sobre uma memória que não é hardware, que é software. Porque a memória RAM, hardware. A memória cache, hardware. As memórias secundárias, hardware. Mas a memória virtual é software. Professor, onde é que eu encontro essa memória virtual e qual é a função dela? Bem, para isso eu vou voltar naquele desenho anterior que eu te mostrei, o disco rígido, eu mostrei a memória RAM, mostrei a memória cache e também a CPU, que é o processador do computador. Pois bem, a memória virtual, ela é criada e gerenciada pelo sistema operacional. Exemplo, o Windows é um sistema operacional. Então, o Windows é responsável por criar e gerenciar memória virtual em um sistema. Perfeito, mas onde ele cria essa memória virtual? O Windows cria a memória virtual na forma de arquivos armazenados lá no disco rígido do teu computador. Observa, o Windows cria e gerencia a memória virtual lá no disco rígido do teu computador na forma de arquivos. Arquivos compõem parte lógica, software. Por isso, a memória virtual, por aparecer na forma de arquivos de troca, lá no disco rígido, justamente então, esta memória virtual não é hardware, é software, porque ela aparece na forma de arquivos, e arquivos fazem parte da parte lógica, quer dizer, de software. Então, memória virtual aparece na forma de arquivos armazenados lá no disco rígido do computador. Outro detalhe, qual é a função dessa nossa memória virtual? Vamos imaginar que eu estou usando o meu computador e, obviamente, estou processando dados. Liguei o meu computador e uma parte da minha memória RAM, vamos pegar aqui, ó, uma parte da memória RAM já foi ocupada com o Windows. Olha lá, uma parte da memória RAM do meu computador, já que ela é responsável por manter os dados que estão em processamento, ela é a memória principal do computador. Então, se eu estou usando o Windows, uma parte da memória RAM já está ocupada com o próprio Windows, com o próprio sistema operacional. Aí eu resolvo abrir uma janela do Word, que é um aplicativo de edição de textos. Isso quer dizer que uma outra parte da memória RAM agora está ocupada com o Word. Eu resolvo abrir o Excel sem fechar o Word. E uma parte da memória RAM agora vai ser ocupada com o Excel. E assim por diante, assim sucessivamente. Eu vou abrindo PowerPoint, Internet Explorer, vou abrindo vários programas e arquivos. E obviamente esses dados vão ficando armazenados na memória RAM, porque ela tem que armazenar os dados que estão em processamento no sistema. Vai chegar num determinado momento que tu vai me dizer, professor, mas não vai mais ter espaço agora na memória RAM para manter tantos e tantas janelas e aplicativos e programas e arquivos abertos. Porque a memória RAM tem um limite. Vamos imaginar que a memória RAM do meu computador é de 4 gigabytes. E eu já ocupei todos esses 4 gigabytes da memória RAM do meu computador com um monte de janelas, programas e arquivos abertos. Já foi ocupado tudo. O sistema não pode parar de funcionar mesmo assim. Mesmo que tenha ocupado todo o espaço disponível da memória RAM, o computador não pode parar de funcionar. Então o que ele faz? Ele começa a pegar parte dos dados que deveriam ser armazenados na memória RAM e ele começa a armazenar parte desses dados lá na memória virtual do teu computador, que aparece na forma de arquivos armazenados lá no disco rígido. Então, ele começa a armazenar parte dos dados que deveriam ser armazenados, ou repetir, na memória RAM, ele vai armazenando aqui na memória virtual, liberando espaço na memória RAM para armazenar mais e mais dados que tu deseja processar simultaneamente. Percebe? Por que o computador não para de funcionar quando ele ocupa toda a memória RAM? Porque ele fica pegando parte desses dados e realizando operações de leitura e escrita lá na memória virtual, liberando espaço na memória principal, na memória RAM, para armazenar mais e mais dados. Professor, então tu está me dizendo que a memória virtual, ela funciona como se fosse um acréscimo de memória
além da memória principal do computador. Exatamente isso. A função da memória virtual é funcionar como se fosse um acréscimo, um adicional além da memória principal do computador, para poder manter mais e mais dados em processamento de forma simultânea. Só que isso tem um revés, tem um pagamento, vamos dizer assim, é o desempenho do computador que fica muito lento. Como assim, professor? Acessar dados lá na memória virtual, já que é o disco rígido, para o sistema é muito lento. Lembra? Estudávamos isso? Quando o sistema acessa na memória cache é muito rápido. Quando ele acessa na memória RAM, que é a memória principal, é rápido. Mas quando ele acessa lá na memória virtual, é lento. Porque é lá do disco rígido. O disco rígido é lento para acessar. Então, se tu utilizar muito a memória RAM do teu computador, que é o que eu quero te explicar agora. Tu imagina que tu usou de forma demasiada a memória RAM do teu computador. Usou muito. Tem muitos programas abertos. O sistema vai ter que realizar muitas operações de leitura e escrita lá na memória virtual. E se ele tiver que realizar muitas operações de leitura e escrita na memória virtual, obviamente o teu computador vai ficar muito lento para acessar esses dados. Então a memória virtual é interessante porque ela não deixa o teu computador travar. É verdade. Mas se o sistema tiver que usar muito a memória virtual, ele vai ficar mais lento. Que é o contrário de quando ele vai usar a memória cache, que aí ele fica mais rápido. Percebe? Quando a gente responde questão de prova de concurso, acessar os dados na memória cache deixa o processamento mais rápido. Acessar dados na memória principal, que é a memória RAM, é um processamento rápido, quer dizer normal. Normal, não é muito rápido. Muito rápido é na memória cache, que atende às demandas de velocidade do processador. Rápido, normal, é da memória RAM. Mas quando ele tem que acessar as informações de forma demasiada na memória virtual, aí o computador fica lento. Acessar dados na memória virtual deixa de fato o teu computador mais lento. Então aí...